Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite todo mundo. Vou esperar vocês entrarem aí. Tomando aqui meu cafezinho. Aqui em Brasília tá chovendo, mas choveu praticamente o dia inteiro, já tem alguns dias, né? Depois que a gente sai da seca, tem sempre uma chuvinha. E hoje tá uma chuvinha aqui fora, tá bem gostosa. O barulho da chuva tá bem gostoso. Como é que vocês estão aí? Como é que está no lugar onde vocês estão assistindo? Ó, Christian tá aí, um beijo, Christian. Ô, Nath, também estou, viu? Tô com muita saudade de Recife também. Olha essa xícarazinha que bonitinha. Ceará. Estão todos me ouvindo bem? Me digam se o som tá bom, tá? Boa noite, dona Marta. Coisa boa, todo mundo aqui. Ó, hoje nós vamos fazer com as velhinhas de Natal. Por quê? Porque no meio da semana será Natal. Então hoje a gente já vai entrar no clima do Natal. Eu só não vou acender essa do meio, porque eu acredito que ela pega fogo muito, muito rápido. Então eu tenho medo de acender essa daqui que eu ganhei, mas coloquei aqui para que a pessoa veja, né, que eu tô usando. E aqui são as nossas velinhas. Essas velas têm um cheiro maravilhoso, viu, gente? Pronto. Agora vamos acender. Eu trouxe outra vela. Isso. Olha. Elas têm o foguinho bem baixinho mesmo. Até pegar. Ajeitar aqui. Como é que vocês estão enquanto ajeita a velinha? Tava com saudade e hoje aqui em casa a internet, vocês vão me dizendo se a internet está ajudando também, viu? Porque aqui em casa é mais rural e aí quando chove a internet fica ruim. Essa semana é uma semana muito especial, né? É uma semana em que a gente começa a se preparar para o Natal. A gente começa a pensar no Natal. E pensar no Natal também é pensar no verdadeiro significado dele, né? Pensar no verdadeiro significado do Natal. Porque muitas vezes nós pensamos no Natal mais como uma festa, né? Mais como uma comemoração do que em si o nascimento de Jesus. Do que em si uma data tão importante para o aniversariante que é o nosso irmão Jesus. Então essa semana é de fato uma semana especial, mas para muitos com seu significado atualmente diferenciado. O que é que acontece? As pessoas que estão em luto, essa semana é muito difícil. É uma semana em que se reconhece a falta física dos nossos entes queridos, daqueles que nós amamos tantos. Tantas pessoas esse ano vai passar o primeiro Natal, então o primeiro tudo é sempre muito difícil. E todo ano é essa mistura, né? Essa mistura de significados, essa mistura de sentimentos diferentes, essa mistura de saudade com amor, essa mistura, de tudo que um dia o Natal representou e foi e do que ele se transformou.
Porque essa semana de Natal é uma semana que foi transformada por nós, pela a nossa vibração, os nossos sentimentos. Porque na verdade, nós sabemos que na realidade Jesus não nasce nessa data. Essa data foi criada, né? Foi criada pela Igreja Católica para dar uma cristianizada, né? Trazer o cristianismo para as datas pagãs, né? Então a gente sabe que não é essa data que Jesus nasceu, mas a gente torna ela, a gente ressignificou ela para outra situação. E tudo na nossa vida é uma ressignificação. Tudo na nossa vida é transformação, uma eterna desconstrução e reconstrução. E essa data representa isso. Sabe por quê? Porque nessa data você vai lembrar dos natais passados. Você vai lembrar de quando estava todo mundo reunido na mesa. Você vai lembrar de como eram os preparativos. Você vai lembrar de como todo mundo se juntava. Você vai lembrar de estar sempre brigando para que essas pessoas não comessem, né? Não comessem as comidas antes da ceia, não comessem as comidas da preparação para a ceia. Então, essa mistura, né? Essa mistura de sentimentos, de sensações, torna essa data peculiar. O primeiro ponto que nós devemos falar é que a data não deixa de ser a data, ou seja, ela não deixa de ter o significado dela porque os nossos entes partiram à pátria espiritual. Ainda é o Natal. Ainda tem a representatividade do nascimento de Jesus Cristo. Ainda é uma data onde os corações se unem, ou deveriam se unir, para comemorar o nascimento de Jesus Cristo, para comemorar o nascimento daquele que veio ao mundo nos trazer a boa nova. Se hoje nós vivemos de um modo melhor do que nos nossos antepassados, mais pacificamente, tudo isso é representatividade do quê? Do nascimento de Jesus Cristo. Desse ser que, além de vir em capacidade humana, ele veio em sua forma divina, né? Na sua forma divina, para nos ensinar. Então, o primeiro ponto é que você deve imaginar que essa data não é uma data nossa, não é o nosso nascimento, não é o nascimento dos nossos entes, não é uma representatividade de algo pessoal nosso. O Natal é o nascimento de Jesus. O Natal é o aniversário de Jesus. O Natal a gente comemora as boas novas que Jesus nos trouxe. Então, no primeiro ponto, quando você diz, olha, o Natal perdeu a graça, Natal não é mais o mesmo, Natal... Quando você coloca nessa data, você está esquecendo qual é a realidade dela. A realidade dela é outra. A realidade é de se reunir para se comemorar o nascimento ou a simbologia da passagem de Jesus Cristo pela terra. Então a data em si é uma data muito bonita. A data em si tem uma representatividade enorme. A data em si é o dia de se reunir. Muitos das nossas crenças, das nossas tradições, nós adquirimos ao longo da nossa encarnação, né? São crenças, né? São crenças que nós criamos. Por exemplo, a ceia não tem nada a ver com o significado do Natal, isso é fato. Mas nós fazemos a ceia para nos reunir com aqueles que nós tanto amamos, partilhar o pão, assim como fez Jesus Cristo na última ceia. Nós nos reunimos com aqueles que nós amamos, que nós gostamos. Agora, se a gente transformou essa data apenas numa festividade, aí sim, aí nós fizemos dela algo que ela não representa, né? Algo que ela não representa. O que é que se tornou o Natal? Você já parou para pensar que você convida para sua casa aquelas pessoas que você tanto ama, ou você hoje em dia já convida todo mundo? O amigo leva o amigo, o convidado leva outro convidado, já partilham do Natal com vocês
pessoas que não têm tanto significado, ou pessoas que vocês não têm muito amor? Primeiro a gente precisa raciocinar isso. O Natal é para estar dentro da nossa casa, nossa família, aqueles que nós amamos. Aqueles que nós amamos, nossa família, é para estar dentro da nossa casa, aqueles que são queridos, aqueles que estão dentro do nosso coração. Então, transformar isso apenas numa festa comum é o nosso maior erro. Outra coisa também é transformar apenas numa data de consumo. É muito importante para o comércio e a gente sabe disso. É muito importante no comércio essa data e faz parte do processo humano, da experiência terrestre. Mas faz parte de cada um de nós também a atrelar ao materialismo, à espiritualidade. Como assim, Mayra? A questão de se dar um presente a alguém, toda vez que você vai dar um presente a alguém, pense, você dá um presente para alguém por quê? Porque você ama aquela pessoa, do que você gosta daquela pessoa, você viu aquele presente e você disse, olha, essa pessoa gostaria disso. Vocês não fazem isso muitas vezes comigo? Vocês levam um bolo de rolo, um bolo, vocês me dão textos, vocês me dão coisas que vocês olham e dizem assim, tenho certeza que a Mayra vai gostar. Isso é um carinho, né? Isso é um carinho, isso é uma lembrança, isso é um mimo, isso é um abraço. Os objetos também nos trazem felicidade sim, nos trazem coisas boas sim, desde que eles venham imantados pela nossa energia e pelo nosso desejo. Então, o presente não é aquele que é mais caro, não é aquele que está na moda, não é nada disso. O presente é o significado que você dá para ele. Então, essa questão de troca de presente é isso. Você veja que há uma troca de presentes. Eu dou um presente, eu recebo um presente. O problema é quando a gente está vinculado ao que é o presente, né? O problema é quando você tem as brincadeiras no Instagram que fala assim, no amigo oculto, você leva um iPhone e ganha um sabonete. Vocês já viram esse tipo de brincadeira? É de fato uma brincadeira que tem fundo de verdade. As pessoas começam a ficar doloridas pelo presente que irão ganhar. Então muita gente diz assim, eu vou levar um presente barato, porque eu já sei que eu vou ganhar um presente barato. Ou seja, a questão do presente já saiu do que realmente se tem, né? A questão do presente já saiu. O presente eu sei que ela vai gostar, parece com ela, eu sei que eu vou arrancar um sorriso, eu sei, né, que ela vai ficar feliz com aquele presente e eu vou dar aquele presente. Então, a tentativa, ano após ano, porque a Jaqueline até brincou, a maior defensora do Natal, né, que sou eu mesmo. É verdade, sabe por quê? Porque no Natal é uma data muito especial. Minha vida inteira, eu sempre disse a vocês, né? Minha vida inteira é o tempo inteiro com uma banda de forró na minha cabeça. Por que eu digo isso? Porque é sempre muita gente, ouvindo muitas coisas. Às vezes eu não estou vendo, às vezes está longe, mas mesmo assim eu estou escutando as conversas. E no Natal, a partir mais ou menos das 10 horas da noite até mais ou menos 1 hora da manhã, que é o quanto eu aguento ficar acordada, né? Mais ou menos isso. Eu percebo que eu estou mais solitária. Eu estou muitas vezes ali com um mentor, um espírito ou outro, mas dá aquele silêncio. Outras datas também fazem isso comigo, mas o Natal em si, eu sinto que é a data que eu mais fico sem escutar e sem vê-los. Então, assim, ao passar do tempo, eu ficava imaginando por quê. Até quando o Daniel entrou na minha vida e me explicou que eles ganham autorização para vir à Terra visitar os seus entes queridos. Então, portanto, eles vão visitar aqueles que eles tanto amam. Eles vão participar da festa, da ceia. Porque o que é que atrai os nossos entes queridos? Por que eu sempre digo para vocês,
Vamos ressignificar o Natal, vamos nos esforçar para ressignificar o Natal. Porque nós sabemos que o que atrai os nossos entes até nós é a nossa vibração, o nosso sentimento de amor, de carinho, de bons sentimentos. Então você quer atrair ele para a noite de Natal, seu coração tem que estar nesse sentimento. Mayra, eu não consigo, mas olha, muitas coisas na nossa vida a gente não consegue de primeira. Muitas coisas da nossa vida a gente não consegue tentando só uma vez. Mas nós precisamos tentar. Nós precisamos nos esforçar. Aqueles que são pais da eternidade, mães da eternidade, vós da eternidade, entes queridos, né, da eternidade, ou seja, precisam se esforçar para trazer para eles sempre uma data boa. Já pensou, se você consegue ressignificar o Natal, você já tem um mandato em que seu coração chama e ele pode atender tranquilamente, porque ele não vai estar sendo trazido para um sofrimento, para uma tristeza, não. Eu não estou dizendo para vocês que não pode chorar, né? Não, nada disso. O choro faz parte. Nós choramos de alegria, nós choramos de tristeza, nós choramos de saudade, nós choramos de amor. Nosso choro, né? Nosso choro tem muitos sentimentos juntos. Nosso choro tem muitos sentimentos atrelados e nós é que transformamos eles. Então façam um esforço para nesse Natal oferecer para eles o seu esforço. Talvez ainda não é a sua alegria, talvez ainda não é como você era, mas é sim um esforço. O Natal nunca mais será o mesmo, isso é fato. Mas nenhum dia nunca mais será o mesmo, depois que nós entregamos entes queridos à pátria espiritual. Isso é realmente uma verdade. Mas não ser a mesma coisa não significa que também não pode ser bom. Não significa que também não pode ser agradável. Então esse esforço é para que a gente possa tornar esse ambiente bom para eles. Eles ficam tão felizes quando verem vocês, pelo menos tentando, né? Pelo menos se esforçando para estar bem. Eles ficam tão felizes, tão assim alegres em ver que as coisas estão caminhando. E muitas vezes é uma tentativa. Então, eu propus um desafio para vocês, um desafio do bem. No dia 25, vocês vão enviar fotos da noite do dia 24. Mas eu não consigo festejar. Eu não estou dizendo isso. Para quem não consegue festejar, acenda uma vela, faça uma oração, faça um arroz com ovo, não precisa ter ceia. Bote uma fotinha dessa pessoa ali e diga, é por você. É por você que eu estou fazendo isso. Esse Natal é por você. E tira a fotinha Natal por fulano. E nos mandem no dia 25, que a equipe digital vai fazer um videozinho muito bonito e nós vamos passar na virada do ano novo. Isso em prol de uma homenagem para vocês que se esforçaram e para eles que receberão essa homenagem. Então, olha, o esforço é estar em pé, né? O esforço é estar em pé para poder mostrar para eles que vocês lutaram por eles. A gente não pode se entregar à tristeza. A gente não pode se entregar à saudade. Saudade é um sentimento bom, sim, porque saudade é realmente o sentimento de coisas que nós vivemos e que valeram muito a pena. Nós só temos saudade do que vale muito a pena. O que não valeu, nós esquecemos. Então, saudade é um sentimento bom. Mas assim como todos os sentimentos, né? Assim como todos os sentimentos, nós não podemos nos entregar a eles. O que acontece quando a gente se entrega fanaticamente a um sentimento, seja ele qual for, ao ódio, ao rancor, ao amor? O que acontece quando de forma fanática a gente se entrega a outros sentimentos? A mesma coisa.
O sentimento precisa ser atrelado, né? Precisa caminhar coração, espírito e cérebro. Precisa caminhar junto. E esse é o esforço que Deus requer de nós. É hora, né? É hora da gente começar a pensar, né? Em fazer algo em prol deles. Mas eu não consigo ainda. Vamos fazer uma tentativa? Uma tentativa de acender uma vela, uma tentativa de uma oração, com a fotinha dele, uma tentativa de dizer, olha, eu tô fazendo isso aqui por você. Apesar de minha vontade é estar dormindo, eu estou fazendo isso por você. Me perguntaram aí como eu me sinto, né? Como eu me sinto nessa época do ano. Vai ser o primeiro Natal sem o meu pai também, né? Vai ser o primeiro Natal sem ele. Eu me sinto da mesma forma que todos vocês se sentem. Eu sinto que não é a mesma coisa. Depois que Dona Andeja também foi a pátria espiritual, eu sinto que muitas datas perderam um pouco do significado, sim. Por quê? Porque as datas não têm um significado sozinha. As pessoas fazem esse significado. Então, por exemplo, da minha avó Deja, a Semana Santa nunca mais foi a mesma. Era na Semana Santa em que meu avô desfiava o bacalhau, passava a manhã inteira transformando, sei lá, 1 quilo de bacalhau em 8 quilos, porque a família era grande e não se tinha tanto dinheiro. Então, meu avô desfiava de um jeito que transformava o bacalhau em muito, né? Então, minha avó fazia um tipo de bacalhau que eu nunca vi ninguém fazer. Eu brinco que ela estragava o bacalhau. Mas é o bacalhau mais gostoso que eu já comi na vida. É o bacalhau mais gostoso que eu já comi na vida. E que eu nunca mais vou comer um bacalhau como aquele. Não adianta a minha mãe, que eu chamo manhã, fazer, minha irmã, não fica a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E olha que ela batia ovo, jogava no bacalhau e jogava colorau. Então o bacalhau ficava vermelho e era mais ovo do que bacalhau, porque era para render. Mas ninguém jamais fará um bacalhau como a minha avó. Claro, a data não é a mesma, mas eu vou, todos os anos, fazer todas as tradições que a minha avó fazia. Desde não varrer a casa, desde não comer carne, desde muitas coisas, eu permaneço com essas tradições pela minha avó. E assim eu mantenho ela próxima de mim nessa data. Nesse Natal vai ser a mesma coisa. Realmente, não vai ser mais o mesmo. Mas vai estar meu pai, minha avó, e eu tenho certeza que eles estarão me visitando. Então eu vou fazer o melhor Natal que eu puder. Eu vou estar com pessoas que eu amo. Eu vou estar emitindo boas vibrações. Eu vou estar com saudade. Talvez as lágrimas escorram. Talvez. Talvez eu chore um pouco. Talvez quando der a meia-noite, né, eu pense, olha, poderia estar aqui. E aí eu lembre, eles estão aqui. Então, eu vou fazer o Natal como eu gostaria de oferecer se eles estivessem encarnados. Então é isso que eu disse para vocês, é um esforço, porque nenhuma data será a mesma. Nós não somos mais os mesmos. Quando um pai vai à pátria espiritual, uma mãe vai à pátria espiritual, uma avó vai à pátria espiritual, eles levam boa parte da sua história. Histórias que só eles sabiam sobre você. Ninguém mais sabiam. Ninguém mais sabia. Quando um filho vai à pátria espiritual, ele leva metade do espírito da mãe e do pai. Quando um marido vai à pátria espiritual, leva uma banda enorme do coração da esposa. E também a esposa leva uma banda enorme. Mas vejam bem, ninguém fica incompleto. Sabe aqueles colares que tem uma banda do coração e outra e quando se juntam eles se encaixam? Você só vai estar esperando a hora de juntar essas bandas do coração para se encaixar novamente. E olha que notícia boa.
nós nos encaixaremos novamente dentro dos abraços deles, dentro dos beijos deles. Nós iremos cheirar aqueles cabelos novamente, nós iremos apertar novamente, nós iremos gritar novamente, nós iremos. E é por essa notícia, e é por essa verdade, que nós seguimos amando e sendo amados. Então sim, o Natal não será o mesmo mais para mim, mas será um Natal melhor. E eu digo melhor porque eu farei o melhor que eu puder para honrar todos os natais que eles estiveram comigo. Então, como diz Jaque, a maior defensora do Natal, está dizendo para vocês: Natal é uma data lindíssima. A data que eu mais amo no ano. A data mais espiritual que tem. É uma data em que parece que quando começa a segunda-feira, agora parece que está impregnado de muito amor. Acontecem coisas ruins? Acontece todos os dias. Mas é no Natal que a gente diz: Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus morreu e Jesus permanece vivo. Voltou para nos mostrar que os espíritos nunca morrem. E é nessa data que nós lembramos com muito amor daqueles que sempre estarão conosco. Então vamos nos esforçar. Manda a fotinha no dia 25 e manda: eu amo saber, é o meu presente do dia 25. Eu amo saber o quanto muitas pessoas tentaram depois de me ouvirem. Eu amo ver o esforço de vocês para transformar essa data. Eu vou fazer uma analogia que, claro, nem chega perto, mas veja bem. Como eu vim do Ceará, bom, não é todo cearense, mas parte das pessoas que eu conheço que são cearenses, a gente não gosta de carne crua, por exemplo, nada cru, né? Então, é sempre muito frito, é sempre muito... as coisas são muito cozidas, a gente não gosta de nada cru, de jeito nenhum. Então eu nunca tinha experimentado sushi e pra mim a primeira vez que eu experimentei foi um negócio assim estranho, sabe? Aquele negócio cresceu na minha boca, não sei, não foi agradável. E eu passei uns 2, 3 anos sem tentar de novo e pensando assim, nem como é que come isso, como é que gosta disso, como é... E aí, um belo dia, me ofereceram um sushi, colocaram ali um monte de molho e tudo, e eu comi. E eu falei, não é tão ruim. Não é tão ruim não, é até bom. E comecei a colocar, vez ou outra, isso no meu paladar. E pronto, comecei a gostar do sushi. Ainda não é um prato que eu realmente coma, né? Eu realmente queira sair para comer. Mas, sendo sushi que eu tenho ali, sendo sushi que as outras pessoas querem comer, e pela companhia e por tudo, eu como. E não é tão ruim mais, E vai chegar um momento, talvez, que eu vá gostar muito do sushi. Então, essa data é como sushi. Você vai botar ela, e aí, em primeira mão, talvez você não goste. Segunda vez, terceira vez, até que vai chegar uma hora que você vai conseguir. Entenderam? E é por isso que eu insisto tanto com vocês, pela certeza que eu sei da visita deles. Essa é uma certeza que eu convivo com ela, que eu posso garantir para vocês, porque aconteceu a minha vida inteira. É uma única data em que eu vejo muito poucos espíritos, escuto pouquíssimo durante esse tempo. A partir de 10 horas, mais ou menos, isso começa a acontecer. Mas se tem 5 ou 6 casas, eles visitam todas.
Olha, eu preciso falar uma coisa com vocês e eu preciso falar de uma forma que vocês possam me compreender. O nosso sofrimento, ele não apaga o amor de Deus. A nossa dor nunca, jamais apagará o amor que nós sentimos por aqueles que partiram, nem o amor deles por nós. A dor, a saudade, ou coisa do tipo, é muito pequena se comparada ao amor. Então nós não podemos deixar que esse sentimento pequeno comparado ao amor possa destruir a parte boa dessa convivência. Eu não posso acreditar que você não sinta saudade e amor daqueles que partiram no Natal. Não, todo mundo vai sentir, mas eu não posso acreditar que você, sabendo que eles irão te visitar, que você não possa se esforçar. Você pode, você consegue se esforçar. Vá por mim. Como é a foto? A Elaine vai colocar para vocês um post, tá? Acho que amanhã ou depois um post vai ser colocado. A foto você vai passar a virada do Natal, por exemplo, no dia 24. Então, você fez uma pequena ceia, aí você põe a fotinha daquela pessoa e vai tirar a foto com a fotinha, com a ceia, e aí vai colocar no Instagram, vai mandar pro Instagram da casa e vai botar Natal, vou falar como se fosse por mim, Natal por Oswaldo, que é o meu pai, Natal por Oswaldo, e certamente eu vou fazer também, Natal por Oswaldo, Natal por Dona Andeja. Se tem muitas pessoas, vocês vão ter que colocar uma foto só, tá bom? Então é bom que vocês acertem de um ponto que fique uma foto só. Elaine vai pegar junto com a equipe, vai transformar todas essas fotos em uma homenagem. Então, você pode mandar essas fotos até o dia 26. Depois não pode mais, porque senão eu não consigo botar as fotos e aí vocês ficam tristes porque a foto não foi no vídeo. Mas então, até o dia 26, vocês podem encaminhar. Mas não é para encaminhar hoje. Eu quero uma foto do esforço de vocês no Natal, para trazer algo bom para eles. E aí, quando chegar no dia 31, a equipe digital irá soltar esse vídeo em homenagem a eles na virada do ano, tá bom? E o vídeo vai ficar lá no Instagram da casa. É uma homenagem no Instagram e no YouTube, Mayra Rocha também. É o nosso presente de Natal para eles. Sabe uma coisa bacana também? Que eu sempre faço e eu sempre aconselho? Todos os anos nós damos presentes para todo mundo e a gente também dá presente para aqueles que partiram. Quando eles estavam aqui, você não dava? Quando seu marido estava aqui, você sempre comprava um presente e você se esmerava, né? Você ia numa loja, você pensava na roupa que ele gostava, você pensava no time de futebol, você pensava, né? Acho que ele vai gostar de um chocolate. Enfim, você pensa nessas coisas. Compre um presente para aquela pessoa, certo? Aquela pessoa mesmo, seu irmão, seu pai, seu marido. Compre um presente para essa pessoa que partiu a pátria espiritual. Um presente mesmo, um presente mesmo. Eu compraria uma calça, uma blusa, eu compraria um kit de perfume, eu compraria... Bom, um presente que você queria. Compre esse presente, dedique a essa pessoa. E no dia 25 ou no dia 26, saia e dê esse presente. Para a primeira pessoa vulnerável que você encontrar. Ou para uma pessoa que amaria receber esse presente, que precisa, sabe? Então, compra o presente, oferece a eles e no outro dia dê para uma pessoa que precisa. Mas aí eu posso fazer em cesta básica? Não. O rito desse ritual que eu estou, que eu estou aconselhando vocês é realmente de um presente. Realmente de um presente. Ele gostava, esse ano eu daria um perfume. Então você vai comprar o perfume, você vai no dia 25 sair e vai encontrar alguém e vai dar o perfume.
Ah, mas eu queria dar uma camisa. Você vai comprar a camisa, vai sair no outro dia, vai entregar o presente para essa pessoa. Entenderam? Esse é um ritual que eu sempre faço. Sabe por quê? Eles plasmam vários objetos. Eles conseguem plasmar. Então, eles também podem plasmar esse presente que vocês compram. Mayra, mas por que não cesta básica? Cesta básica é um excelente presente, não é? Um excelente presente, sim. Mas não é o objetivo desse. Não é o objetivo desse. Você imagina a alegria que vai ficar seu marido, seu filho, ó, por exemplo, as crianças, né? Certamente as mães dariam, né? Um presente para essas crianças. Imagine que a sua criança estará feliz e imagine a criança que vai receber que não estava nem esperando, o tanto que vai ficar feliz. Imagine você comprar um perfume que você ia dar para alguém e dar para um adolescente, dar para um homem que nunca imaginou receber um presente na vida. Imagina a felicidade daquela pessoa que vai receber. Então, o ritual do Natal é esse. O ritual do Natal é poder ofertar aquilo que nós daríamos às pessoas. E digo mais, muita gente no dia 25, os restaurantes fecham, tá bom? Tudo fecha no dia 25, você já percebeu como é difícil? E às vezes tem tanta ceia, e às vezes tem tanta coisa. Se você não consegue ainda fazer a ceia, já pensou em fazer uma comida e no dia 25 entregar essa comida? Já pensou em fazer uma ceia mais encorpada, comprar umas marmitas e no dia 25 botar bem direitinho nas marmitas e levar para essas pessoas? Às vezes com um panetone, às vezes com um chocolate, às vezes com um refri. Já pensaram nisso? Vamos estender o Natal, ressignificar o Natal. Pronto, às vezes você não consegue comemorar o Natal ainda, mas você faz aquela comida, fala por você, meu filho, por tudo isso, meu pai, meu marido, é por você. E amanhã eu irei entregar para as outras pessoas. Esse é o significado do Natal. É o verdadeiro significado. É a verdadeira ciência espiritual. Entenderam? E eu sou mesmo, né, a doida do Natal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui dentro do estúdio já tem Natal, tá vendo? Ó, Natal, árvore. Lá fora, então, aqui em casa concorre. Aqui em casa eu ganharia. Aqui do meu lado eu não consegui botar pra vocês, mas eu até trouxe minha arvorezinha que fica na cozinha. Então, assim, tá tudo emperiquetada aqui em casa, tudo cheio de luz, tudo, sabe? E esse ano eu disse, vou fazer a árvore dourada. Vocês vão ver a minha árvore também, porque eu vou fazer a live de Natal da árvore junto com vocês também. Eu faço questão também que vocês vejam, né? Então, o Natal nunca foi sobre dinheiro, o Natal nunca foi sobre festa, o Natal nunca foi sobre que roupa irei usar, o Natal sempre foi simbologia, sempre foi saudade. De um certo ponto, sempre foi saudade, né? Muitas vezes a gente não perdeu ninguém, mas a gente perdeu a nós mesmos. Se esse ano você se perdeu, tá na hora de se reencontrar. Se esse ano você se perdeu em várias situações, tá na hora de dar um mergulho e trazer você à tona. Mas eu não perdi ninguém assim que eu possa fazer isso, mas eu me perdi. Ótimo, saia. Compra um presente que significa a sua retomada. Ah, eu queria fazer um vestibular, deixei pra lá. Bom, compra um livro. Ah, eu queria, né, tudo isso, enfim, tudo isso que eu deixei pra trás, eu começo. Ah, eu queria um curso. Ah, eu queria, sei lá, qualquer coisa. Tá na hora, né? Tá na hora de se reencontrar. Que 2026 não seja mais um ano em que a gente vai fazer um monte de votos e não vai cumprir. Que 2026 não seja um ano em que a gente vai tornar o ano igual. Se esse ano você morreu, como diz a música, no ano que vem você não vai mais morrer.
No ano que vem você não morre mais. Então, esse é o nosso primeiro passo para o Natal. Quando chegar perto do Ano Novo, na nossa oração, nós também falaremos sobre o Ano Novo, sobre os votos. Vou botar os votos do Daniel, vocês podem fazer os votos, vocês podem escolher o voto, como eu expliquei ontem. Então, perto do Ano Novo, nós faremos isso. Eu vou colocar a lista indicada para o Daniel. E eu preciso explicar depois para vocês que essa lista não significa dizer que o Daniel concorda com tudo que está naqueles livros ou que os livros são bons, não. Às vezes é justamente, né? O contrário. Às vezes ele diz sempre para mim, você precisa ler coisas que não são boas, que não são verdades, para que você conheça aquelas que são. Então, os livros são indicados e nem sempre são os livros que ele, né, aporta, mas são os livros que ele indica para estudo. Não tem como você conhecer o bom se você nunca conheceu o ruim. Como é que você iria diferenciar isso? Então, eu vou explicar direitinho quando for a hora de partilhar os livros também, tá bom? É do dia 24, eu vou explicar direitinho o horário, porque pode ficar confuso. A visita é o quê? Do dia 24 para o dia 25. No dia 24, 10 horas da noite, eu começo a perder a visão ampla que eu tenho. Então, a partir de mais ou menos 10 horas até 1 hora da manhã, que é um dos máximos que eu fico acordado, eu sei que eles estão visitando. Eu vou tentar ficar acordado, né? Eu vou tentar ficar acordada mais tempo para perceber. Mas eu sei que até 1 hora da manhã, mais ou menos, né? É isso. Então, do dia 24 para o dia 25, tá bom? Agora, vejam bem. Não é uma questão de hora. Isso é uma questão do que eu percebi enquanto médium, da minha experiência. É uma questão de atração, então pode ser que eles estejam no dia 24, no dia 25, é uma questão de atração e uma questão de autorização. Mas já existem relatos em livros, em bibliografia espírita, do Natal deles lá e deles virem aqui também. Então é sempre nesse estudo e nessa vivência. Eu já vi algumas pessoas criticarem essa minha fala e dizer, bom, onde é que está escrito em Kardec? Onde é que está escrito? Nem tudo vai estar escrito em Kardec, nem tudo vai estar escrito nos livros espíritas, nem tudo vai estar escrito em todos os livros. Muitas vezes é a vivência do médium. E essa é a minha vivência. É o que eu vivo e o que eu pergunto e o que eu esclareço com os meus amigos espirituais. Então é a minha vivência. Entendem? As pessoas às vezes gostam de tornar as situações ainda piores. O mundo está muito assim, o mundo está muito focado em piorar o que já está ruim e nunca melhorar o que já é bom. É sempre o foco diferente e a gente precisa perder um pouco esse foco. É como uma lente desfocada, a gente precisa focar naquilo que é importante e naquilo, né? E naquilo que realmente interessa. Então, o foco é sempre em amor. O foco é sempre na situação espiritual. Então, antigamente eu tinha muito medo de falar os meus relatos pessoais, né? Porque nem todos eles vão estar em livro, nem todos eles vão estar dentro da doutrina, e isso não quer dizer que eu queira criar um novo espiritismo. Longe de mim, não quero criar nada. O espiritismo já existe, é uma doutrina amorosa, mas todo médium tem experiências diferentes. Todo médium tem experiências que não vão estar catalogadas, até porque faz parte da mediunidade de cada um. Mas um tempo depois eu falei, olha, eu acho que algumas das minhas experiências, além de serem minhas, precisam ser de todo mundo. Sabe por quê? Porque ajudam as pessoas, né? Ajudam as pessoas. Então, vejam, esse era nosso início, por isso as velhinhas de Natal, para a gente já ir se preparando para o Natal, né? Para a gente já ir preparando nosso coração, nosso espírito para o Natal. Eu disse para vocês que na nossa oração de hoje, eu estava dentro do carro indo para o trabalho, quando
Tava tocando várias músicas de sofrência, Marília Mendonça. Eu disse pra vocês que eu gosto muito de Marília Mendonça, né? E aí, eu tava escutando, e aí o meu irmão tava comigo dentro do carro, a gente tava indo trabalhar, e ele falou assim, eu falei, não faz sentido, passou uma música, e nessa música, assim, falava assim, era bem sofrência mesmo, era uma coisa que não tinha muito significado, o cara ia sofrer muito e mesmo assim ia ficar com essa pessoa, sabe? E aí a gente comentou assim, ele comentou comigo, essas músicas sertanejas nunca é realidade, ninguém vai dizer isso pra pessoa, né? Ninguém vai dizer que realmente, né, ou traiu, ou realmente não gosta, não é verdade e tal. E aí eu olhei pra ele e disse assim, mas o amor feliz não produz música. O amor feliz não produz arte. O amor feliz não produz poesia. É muito raro você encontrar uma música festejando um amor que deu certo. É muito raro uma poesia de uma vida que deu tudo certo. É muito raro, né, qualquer arte que represente uma felicidade plena. Ou seja, as músicas que são transformadas, né, o amor que é transformado em música é exatamente aquele que também traz uma pitada de sofrimento e também uma pitada de realidade, né? Tem uma poesia do Daniel que ele fala assim, bom, amar também é sofrer, mas escolha amar. Porque o sofrimento nós teremos ao longo da encarnação, nós sempre teremos o sofrimento, a raiva, o ódio, são sentimentos que fazem parte do processo humano. Então, por que não? Por que não pegar esse amor e também transformar? Sempre vai valer a pena amar. E aí eu separei algumas falas estudando, né? E eu convido vocês hoje para nessa oração a gente fazer um tipo diferente de escuta. Não a escuta do som, mas a escuta do silêncio. Olha que interessante, a escuta do silêncio, não a escuta do som. O silêncio pode ser ensurdecedor, porque o que ele produz em nós, o que ele produz no nosso coração, no nosso espírito, pode ser mais barulhento do que qualquer grito. Porque a espiritualidade mais profunda, ela nunca grita, ela sussurra. Deus não grita com você, Jesus não grita com você, a espiritualidade não grita com você, ela sussurra no seu ouvido, ela abraça, ela sopra, é brisa suave, nunca é tempestade. Então hoje eu chamo vocês a aprender uma escuta diferente, a escuta do silêncio, o som do silêncio. O amor e a alma. Eu separei isso para vocês. Quando falamos de amor, quase sempre falamos de dor. Falamos da saudade, da perda, da ausência e da espera. Mas o amor, na sua essência espiritual, não é falta, ele é plenitude. A alma não ama para sofrer, ela ama para recordar quem ela é. Você ama as pessoas, você ama as coisas, você ama as situações, não para mostrar quem essas pessoas, coisas ou situações são, mas para se descobrir quem realmente você é. O amor é uma chave que abre a nossa verdade. O amor é uma chave que tira de nós o véu de fumaça, a cortina de fumaça. É diante do amor que você se torna nu. É o amor que te deixa nu dos preconceitos, nu do racismo, nu da violência. O amor é um espelho que quando é chamado a te ver, você enxerga realmente quem você é. É por intermédio do amor que você se conhece. Nunca foi do sofrimento, nunca foi da dor. A dor muda, a dor fala coisas que você não falaria. A dor faz coisas que você não faria. A dor faz você se tornar alguém que você não é.
E só o amor é capaz de te trazer de volta. Só o amor é capaz de te mostrar quem verdadeiramente você é. A dor é uma linguagem do ego. Quando dói, o que é que a gente faz? Quando está doendo muito, o que é que você faz? Fala para mim. Você fica em silêncio? Não. Você grita, você geme, você blasfeme. A dor é uma linguagem do ego. A arte nasce muitas vezes da dor humana. Quando perdemos, queremos registrar. Quando dói, queremos entender. Quando ele diz isso assim, quando perdemos, queremos registrar. Sabe uma coisa que se perdeu e que eu não concordo? Imprimir as fotos, revelar, como a gente chamava, as fotos. A gente anda tirando tanta foto no celular e tanta lembrança que fica guardado dentro desses aparelhos, que quando eles se perdem, quando são roubados, quando, sei lá, dão defeitos, nós perdemos muitas vezes grandes lembranças ali. Houve um tempo em que toda foto que a gente tirava era revelada. E toda foto ia para o quadro, e toda foto estava na sala, e toda foto estava no quarto, e toda foto estava onde ela devia estar. A dor é isso. A dor é quando dói, você coloca para fora. E é por isso que muitos quadros, obras de artes, nascem da dor. São espelhos daquela dor. Nós queremos registrar o que se passou para que a gente nunca mais esqueça. A dor pede voz, a ausência pede explicação. Mas o amor feliz não pede nada, ele repousa. Enquanto a dor grita, o amor silencia. O amor é silêncio, é brisa suave, é sopro divino. A dor é tempestade. O amor maduro é silencioso porque confia. Ele vive no agora e o agora não escreve. O agora vive. Por que é que nunca tem uma música do amor? Nunca tem uma música. Eu acho que eu não conheço nenhuma. Talvez Marisa Monte, né? Tem uma música de Marisa Monte que retrata o amor. Retrata o amor feliz. Mas no meio da música, ela retrata esse amor feliz porque ela já encontrou um amor triste. Vocês lembram de uma música que é assim? Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Aí ela diz, né? É que ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim, até desacreditei de mim. Ou seja, ela está agradecendo aquele amor que ela tem hoje, mas ainda assim ela toca naquele amor que fez ela sofrer. Então, são poucas as músicas dos amores que deram certo, são poucas as músicas diante da felicidade, não é? Geralmente a música nasce de um sofrimento. E aí você bota para fora e ela se transforma em arte, ela se transforma em livro, ela se transforma em música, ela se transforma em muita coisa. E eu acho que falta um pouco a gente transformar o amor feliz. Falta um pouco a gente transformar o que deu certo em arte, em música. Falta um pouco a gente transformar as coisas que nós vivenciamos bem também. Eu não concordo quando as pessoas dizem não publique coisas felizes, não publique porque as pessoas têm inveja. Não, publiquem felicidade também, publiquem coisas boas, publiquem reuniões, publiquem amizade, publiquem uma boa comida, publique. A gente está precisando lotar o mundo de boas coisas. A gente está precisando lotar o mundo de coisas que realmente valem a pena consumir. Os cantores, eles fazem mesmo arte com as suas experiências, né? Então, eu gostaria muito de ver músicas também de situações felizes. Olha, tem uma música também que
que é sertaneja, que eu acho que se chama Os Anjos Cantam, né? Que eles falam, os anjos cantam o nosso amor, não é? Então, mas são poucas. Geralmente nasce de uma sofrência. A que eu gosto muito de Marília Mendonça é uma sofrência mesmo, chama Nada Mudou. Que ela fala assim, né? Diz que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Já viram essa? Que não quer me ver, tem muito de nós dentro de você. Tá vendo? Tem muito de nós dentro de você. Olha que bonito. Mas aí ela segue dizendo, né? Vive a vida com outro pensando em mim. Aí pronto, né? Aí pronto. Deixa eu até beber uma água fluidificada aqui, ó. É preciso viver as coisas boas. Quantos de vocês se fecham no luto para vivenciar coisas boas porque vocês se sentem mal em ser feliz de novo? Quantas pessoas param de sorrir, buscam não sorrir porque se sentem mal em estar sorrindo dentro do luto? Quantas mulheres e homens que conhecem outros amores ficam se sentindo culpados por realmente abrir o coração para outros amores, quando na realidade os amores são diferentes. Ainda que você reconstrua a sua vida aqui com outra pessoa, ainda assim, o amor que você tem por aquela pessoa que já partiu à pátria espiritual é um amor diferente, é um vínculo diferente e ele não se desfaz. Voltem a sorrir, voltem a cantar, voltem a se arrumar, voltem a viver até a data do reencontro. Vocês não precisam se sentir culpados em voltar a viver, em voltar a sorrir, em poder vivenciar este plano. A sua tristeza, a sua dor não vai fazer as coisas mudarem. Não vai. Mas a sua alegria vai. A sua alegria vai. Quando seu filho vê que você tentou ser feliz por ele, com ele, da forma que ele está agora espiritualmente, ele vai dizer, essa é a minha mãe. Essa é minha mãe forte, é minha mãe que quando eu caí estava comigo, quando eu levantei estava comigo, quando eu estava em corpo estava comigo e agora que eu estou em espírito está comigo. É isso. Ser feliz por eles. Ser melhor por eles. Passar o seu batom por eles. E a sua confraternização por eles. Eles não são motivos de dor. Eles não escolheram a morte, nem o momento dela. Eles são motivos de amor. Eles são motivos de felicidade. Eles são motivos para que vocês tenham orgulho, para que eles tenham cada vez mais, olhem para vocês e digam, isso mesmo. Eu sei que é muito doloroso. Eu sei que vocês estão pensando, Mayra, não é assim não, é muita dor. Eu sei que é. Eu também enterrei 2 filhos. Eu sei que é muita dor. Mas eu sempre pensava, eu continuarei tentando por eles. Quando a minha avó Deja partiu, eu estava no dia da saudade, na Casa da Caridade. E eu não tive escolha, tinha sido marcada a data da saudade, muita gente do Brasil inteiro tinha comprado passagem, tinha expectativa. E minha avó adoeceu muito nessa semana. E eu ou iria visitar a minha avó e ainda estar com ela em vida terrena, ou eu ficaria e cumpriria meu compromisso. E eu decidi ficar e cumprir o meu compromisso. E minha avó, mesmo muito mal, esperou o dia da saudade acabar. O dia da saudade acabou ali por volta de 11, meia-noite nesse dia, foi até tarde. E a minha avó desencarnou por volta de 1h da manhã.
E eu sei que era isso que ela gostava. Eu sei que era isso que ia orgulhar ela. Eu fiz essa escolha. E ainda que eu sinta muita saudade dela, eu sei que é o meu sorriso que faz eles também se alegrarem. Quando o meu avô ainda também estava desencarnando, eu estava na psicografia. No dia da psicografia, o meu avô entrou num processo muito difícil, ficou entubado e entrou nesse processo. E eu poderia também ter ido visitar, mas eu precisava cumprir o compromisso. E eu também não fui ver. Quando meu pai estava desencarnando, eu ainda fui, cheguei a vê-lo, a abraçá-lo, a beijá-lo. Ele melhorou. Eu vim embora porque tinha a inauguração da casa. E mais uma vez eu não podia ficar sem cumprir meu compromisso. E aí, depois da inauguração da casa, ele teve uma outra piora e sim desencarnou. As pessoas me perguntam se eu tenho um peso, né? Por isso. Não, eu não sinto um peso em ter feito essa escolha, porque é o meu trabalho. Eu escolhi consolar antes de ser consolada. Eu não escolhi nesse plano, eu escolhi em outro, né? Eu escolhi em outro momento. Mas é minha escolha. Meu compromisso é consolar antes de ser consolada. E enquanto eu tiver força, é isso que eu vou fazer. Mas sempre com um sorriso no rosto. Sinto falta, sinto saudade, sinto amor, mas sempre com meu batom vermelho. Sempre. Sempre com meu batom vermelho. Aí continua aqui, ó. O silêncio do amor maduro. Ele diz, ó, ele vive o agora. O amor maduro vive o agora. E o agora não escreve, ele vive. Quantas vezes eu venho aqui e digo para vocês, não adianta saber toda a doutrina espírita decorada se você anda diferente. Chico nunca discutiu com ninguém de forma doutrinária. Chico nunca questionou ninguém pela doutrina. Chico não tinha tempo de discutir por religião porque ele vivia a doutrina. Chico vivia a doutrina. O amor é isso. O amor não tem tempo para discussão. O amor não tem tempo para nada. O amor é. O amor vive. Agora eu quero contar uma parábola para vocês. Havia duas fontes numa aldeia espiritual. Uma clamava a atenção. A outra sustentava a vida em silêncio. O ancião dizia: a alma que sofre pede socorro. A alma em paz apenas segue. Ou seja, a alma que está em paz, ela segue vivendo, ela segue amando, ela segue plantando coisas boas, ela segue fazendo bem. A alma que não encontra paz, ela procura na violência, na guerra, na discussão. Ela procura dentro da frustração dela essas coisas para atrelar as outras pessoas. É simplesmente uma alma que não tem paz. E a paz é um dos tesouros espirituais mais difíceis. Como é bom você poder deitar a cabeça e dormir. Intensidade não é elevação espiritual. Intensidade emocional não é sinal de profundidade espiritual. O espírito endurecido busca equilíbrio. O espírito amadurecido busca equilíbrio, não excesso. Quando a gente vai ficando madura, qual é a primeira coisa? Qual é a primeira coisa que a gente aprende? Qual é a primeira coisa quando a gente vai amadurecendo? Tô ficando madura, a primeira coisa que eu aprendo é o equilíbrio de todas as coisas. Eu não busco mais o excesso, eu não quero mais o excesso. Eu não quero fanatismo, eu não quero amor em excesso, eu não quero ódio em excesso, eu não quero solidão em excesso, eu não quero nada em excesso. Eu busco a ponta da sabedoria, que é o equilíbrio. A maturidade espiritual busca o equilíbrio de todas as coisas. A maturidade espiritual faz com que a gente saiba equilibrar.
A verdadeira maturidade espiritual não descarta o mundo em que se vive, nem a matéria em que se está. Nós somos espíritos, mas vivendo em matéria. Então nós precisamos de muitas coisas. Por exemplo, o dinheiro. Nós não vivemos nesse mundo sem dinheiro. É com dinheiro que compra comida, é com dinheiro que compra roupa, é com dinheiro que compra saúde, é com dinheiro que compra muita coisa. Não, Mayra, dinheiro não compra saúde. Não. Não é comprar a sua saúde, é a compra de artigos de saúde. Médicos, remédios, não é isso? Dinheiro, então, faz parte do nosso processo. Mas o dinheiro não é o nosso dono e não é o mais importante. Nós somos donos dele. Nós erramos quando nós nos tornamos escravos dele, escravos do material. Aí sim, houve um desequilíbrio, houve um excesso. Nós vivemos nesse mundo, nós precisamos um dos outros. Faz parte do equilíbrio e da maturidade saber que o homem não é uma ilha. Saber que todos os dias você vai precisar do outro e o outro vai precisar de você. E saber pedir ajuda é tão importante quanto dar ajuda. Saber ter a humildade de estender a mão para alguém que possa tirar você de onde está é tão importante quanto saber estender a mão a quem precisa. A caridade começa por nós mesmos. O amor feliz, ele não é um evento, ele é um estado. A gente acabou de falar do Natal. Amor não é evento, ele é estado. Ele é. Você ama. Você não está. Você é. Ele se manifesta no cuidado cotidiano, na paciência e na presença. A arte muitas vezes é um pedido de cura, mas o amor feliz não pede cura. Ele já é saúde espiritual. Ele já cura. O que vale, o que mais transforma raramente aparece. O amor verdadeiro não se exibe, ele faz morada dentro de você. O amor feliz pode até não virar música, nem poesia e nem arte, porque ele não nasce da falta, mas ele nasce da presença. Ele é silêncio que sustenta e é presença que cura. Olha que frase bonita. Amor, o amor feliz, ele não nasce da falta, ele nasce da presença. O que é que você quer ter nesse Natal? O amor da presença do seu ente querido ou a falta? Porque a falta pode te trazer dor, mas o amor, certamente, vai te trazer alegria. O amor é um silêncio que sustenta, é presença que cura. O tempo inteiro. O melhor e maior remédio e o único caminho será sempre o amor. Não existe outro caminho senão amar. Não tem mais nada que vale a pena se você não amar. O que é presença é presença. Eles não são falta. Seu amor por eles não é pela falta que eles fazem agora, é pela presença que eles sempre foram. Então, ainda que você não tenha religião, ainda que você não tenha doutrina, ainda que você por hora não esteja acreditando em nada, ainda que você esteja enraivado às vezes até com Deus, entenda, no amor você acredita. Se você não acreditasse no amor, você não sofria de saudade. Então, se você acredita no amor, haja com amor. Se eles só te deram amor, por que você vai dar tristeza? Você já pensou em retribuir para o seu ente querido aquilo que ele sempre te deu? Se hoje Jesus te dissesse, você vai passar o Natal, vou usar o Natal porque está na semana que vem. Você vai passar o Natal da forma que o seu ente gostaria de estar com você. Como seria o seu Natal? Como seria o seu Natal? Ei, tá na hora de nessa semana falar, vou comprar minha roupa do Natal. Vou vestir minha roupa do Natal.
vou arrumar o meu cabelo do Natal. Porque quando meu filho chegar aqui em casa, eu vou estar linda. Quando meu marido chegar aqui em casa, eu vou estar com meu cabelo numa escova. Quando meu marido chegar aqui em casa, vai ter a comida que ele amava. Quando a minha avó chegar aqui, eu vou esperar ela dar o dinheirinho que ela me dava escondido aqui. Como é que você quer esperar por eles? Tá na hora de sair e comprar o Chester. Tá na hora de sair e comprar o frango. Tá na hora de sair e encomendar o sushi. Eu não sei o que vocês comiam, mas tá na hora de dar para eles o que eles sempre deram para você. Como é que pode eles plantarem amor? E é amor, porque senão você não estava aqui me escutando. E receber tristeza, e receber choro, e receber, vou dormir, vou me entupir de remédio e dormir. É isso? Comprar roupa, se maqueia, faz tudo que você fazia. E mostra para eles que você o ama. Não pela falta, mas pela presença. Esse é amor. Isso é amor. É presença, não é falta. Dá tempo. Dá tempo correr amanhã, comprar uma roupa vermelha. Dá tempo dar uma escova no cabelo. Dá tempo comprar qualquer coisa e temperar. Dá tempo ligar para um irmão. Dá tempo ligar para um amigo. Dá tempo ligar. Olha, vamos fazer o Natal. Vou dar um exemplo. Do Dan. Pronto. Dá exemplo do Dan, que é um espírito que eu gosto muito. Vou fazer o Natal do Dan aqui em casa. Vem aqui pra casa. Fazer o Natal do Dan. Vamos botar a música que o Dan gosta. Vamos dançar porque o Dan gostava. Vamos cantar porque o Dan... O Natal é o nascimento de Jesus. É a boa nova da esperança. O Natal é a certeza do reencontro. O Natal é a esperança de que um dia vocês vão se abraçar e se sentir materialmente. Corre, viu? Porque de domingo até quarta, mercado tá cheio, shopping tá cheio, feira tá cheio. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Faz um pisca-pisca, faz qualquer coisa. Mas ainda dá tempo. Alguém botou, vai ser muito choro aqui em casa. No Natal que ele estava, foi muito choro? Eu sempre penso muito no que dizer para vocês, para trazer uma realidade. Vejam bem, no Natal passado, no Natal que ele estava aqui, foi muito choro? Não foi, né? Não foi. Tá bom, vão chorar? Não tem problema. O choro não é ruim. O choro ruim é aquele de revolta, de dor, de tudo isso. O choro é de saudade, o choro é de amor, o choro é de quê? O choro é de tentativa, o choro é de esforço, eles recebem como presente. E eu vou fazer uma coisa para vocês. Conversem com eles, falem, me dá um sinal que vocês estarão aqui, que vocês estão. Me dá um sinal, deixa eu sentir sua presença, né? Deixa eu sentir você aqui pertinho de mim nessa noite de Natal. Vocês precisam muito menos dos médiuns do que vocês imaginam. Abram os olhos espirituais para notar as nuances, a sensibilidade para notar os detalhes. Mas ainda dá tempo. Tô alertando, ainda dá tempo. Quero dizer para vocês que amanhã a gente se encontra também, porque amanhã eu tenho um live com o Lar de Jesus aqui no Instagram. Acho que é por volta de 18 horas, tá bom? Mas eu vou colocar o post também. A Casa de Caridade saiu de recesso hoje, volta dia 5, mas eu e vocês continuamos aqui com nossos estudos, nossas orações, nossas coisas. Continua-se o texto, continua ainda as coisas da internet. E a gente continua juntinho também. Como eu disse para vocês, a campanha da cesta básica para a Casa da Caridade se encerrou ontem. Porém, nós continuamos arrecadando o mesmo valor
para tentar mandar para a África, para a Fraternidade Sem Fronteiras, para o Natal na África. Eles estão com essa campanha aberta. Então, tudo que a gente arrecadar até o Natal será doado para a Fraternidade Sem Fronteiras, para o Natal deles também, tá certo? Então, eu gosto de deixar bem claro para que vocês entendam. Nós já conseguimos atingir a nossa meta ontem. Ontem nós atingimos a meta da Casa da Caridade. De ontem até semana que vem, nós vamos arrecadar para a fraternidade, para os nossos irmãos africanos, para aqueles que precisam tanto, né? Também. E agora vamos fechar os nossos olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais e pedir a Deus Todo-Poderoso nessa noite tão bonita que Ele possa nos proteger, que Ele possa acalentar os nossos corações, que Ele vá em cada casa nesse momento, em cada lar nesse momento e abrace espiritualmente cada um, lhes dando força, coragem, lhes trazendo paz para continuar. Pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso que nesse momento envie anjos encarnados a ajudar todos os nossos irmãos que estão em estado de necessidade nas ruas, nas favelas, nos lugares mais perigosos e mais pobres do mundo inteiro. Nós pedimos a Nossa Senhora, Mãe da Humanidade, que possa receber no seu colo todos os nossos filhos e entes queridos que partiram à pátria espiritual e que nossas mãos físicas não podem mais tocar. Pedimos ainda, Senhora Nossa, que acolhe todos os nossos irmãos que porventura do desespero tiraram a sua própria vida. Dá-lhes a ele o teu amor, Senhora. Pedimos à espiritualidade amiga que visite cada irmão que está nos hospitais, cada irmão que está dentro das casas sofrendo com as mazelas físicas, que a falange de Bezerra de Menezes possam visitar cada um e conceder a cura a quem for de cura. Pedimos ainda pelos nossos irmãos que estão nos lares de acolhimento de crianças e de idosos. Pedimos pelos nossos irmãos dos presídios no mundo inteiro. Pedimos também pelos nossos irmãos que estão passando pelas dependências químicas, por aquelas paixões físicas que ainda condenam a nossa caminhada. Pedimos ainda por todos aqueles que estão nos países que estão em guerra, Senhor. Leva a tua paz, leva o teu amor, cessa essa violência. Pedimos por todos aqueles que estão enfrentando a depressão, as doenças psicológicas e as doenças espirituais. Pedimos ainda pelos desempregados do mundo inteiro, pelas crianças do nosso mundo todo, protege cada uma delas. Pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso que abençoe todos os estudantes, aqueles que estão buscando o vestibular, o concurso público, a profissionalização. Pedimos por todos aqueles que estão com o vazio, com a angústia, aqueles que não sabem mais por onde ir, para onde caminhar. Senhor, mostra o caminho, acende as lamparinas espirituais e mostra por onde eles devem caminhar. Pedimos, Senhor, por todos os centros espíritas, igrejas, templos, terreiros, barracões, casas de caridade, todos os lugares que professarem a fé em Teu nome, que Tu ali possa estar. Pedimos pelos nossos irmãos que não têm crença alguma, mas que agem com espiritualidade, ainda que assim não a denominem. Pedimos, Senhor, por todos os enlutados, todos esses coraçõezinhos que estão apertadinhos pela saudade. Transforma essa saudade em amor tranquilo, amor de presença. Pai eterno, nós te pedimos por todas as crianças também que sofrem o luto. É tão difícil, Senhor, para esses pequenininhos entenderem a falta física. Esteja com eles também. Esteja com todos os irmãos que lutam contra o racismo, contra a violência, contra o preconceito. Esteja com todos aqueles que também sofreram essas maldades, Senhor. Coloca no coração dele a paz e a tranquilidade. E nesse momento também pedimos que a falange de Bezerra de Menezes possam fluidificar todas essas águas para que elas nos forneçam os remédios que nós precisamos, sejam eles físicos, psicológicos e espirituais. E tudo isso que nós te pedimos, Senhor, não é em nosso nome, mas é em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Apagando as velhinhas. Foi um amor, foi uma honra, foi um prazer, foi um abraço espiritual estar com todos vocês. Dessa forma, convido vocês amanhã
para assistir a live. Nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus com o nosso amigo Jair no Lar de Jesus. Um beijo grandão no coração de vocês e corre, hein? Corre para comprar roupa, corre para comprar sandália, corre para comprar o chester, o frango ou o peixe, o que você quiser. Corre e começa a pensar assim: vou dar para eles o que eu gostaria de receber. Amo muito, 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 muito vocês. Do dedinho do pé ao fio do cabelo. Beijo.